Bem-vindos à temporada sobre Somos Vários Signos, onde temos feito a ligação do Sol pelos vários signos, pelas várias casas. Hoje vamos falar sobre o signo de Escorpião, ainda nesta primeira temporada, onde nós percebemos que o Escorpião é um signo que está muito associado a tudo que é profundidade, tudo aquilo que é transformação e também a tudo que nos liga, claro, na astrologia, à sua casa 8 e aos seus regentes, que são o planeta moderno, associado, claro, a Plutão, e o planeta tradicional, o Marte. Quando encontramos o Sol em Escorpião numa casa 1, claro que estamos a falar de supostamente a pessoa ter um ascendente em Escorpião. Vamos dedicar alguns vídeos mais à frente sobre esta ligação ao ascendente, o que é o ascendente, para que serve o ascendente, se o ascendente muda, quais são os cálculos que são usados para realizar precisamente o grau do ascendente, mas hoje vamos concentrar aqui em Escorpião, que é, de facto, na casa 1, um desafio grande para o Escorpião, visto que se encontra por regência pela afinidade do planeta, que é Marte, mas temos o elemento de água numa casa de fogo, desafiando aqui processos muito profundos na transformação do ser, assim como a sua carga em termos de corpo físico e circunstâncias à vida externa que trazem, de facto, uma acumulação de vários padrões do passado, vários problemas do passado, uma grande capacidade intuitiva se souber transformar a dor em cura, as dificuldades em oportunidades, as crises também em oportunidades, não sendo fácil devido à estrutura deste nascimento, digamos assim, que é assim que nós falamos muitas vezes no que diz respeito ao ascendente, que é o ponto de referência do nosso nascimento, e aqui trazer de facto dificuldades neste ascendente de situações que possam dificultar a vida do indivíduo por ter que lidar com vários assuntos do passado que se possam tornar difíceis em termos de lidar com traumas, dores profundas que vão somatizando no seu corpo físico. Ora, aqui, sabem, muita atenção com a saúde, muita atenção com processos de transformação do corpo ao longo do crescimento e a necessidade de aprender a lidar com as transformações mais profundas da vida, sem manipular, sem controlar, sem, no fundo, desviar-se daquilo que é a sua capacidade de ir em busca do que está escondido para que possa entender vários processos da sua vida, não deixando que as circunstâncias externas vão desviando daquilo que é a sua capacidade de resiliência. Já na casa 2, quando encontramos o escorpião na casa 2, vamos encontrar imediatamente o ascendente em balança. Portanto, sabemos que aqui estamos a fazer apenas uma relação com aquilo que é o signo na casa, referenciando, obviamente, toda esta relação que tenho vindo a fazer sobre os signos solares em termos de relação com aquilo que é a capacidade de sabermos entender um bocadinho quando um signo se encontra numa casa e o que é que isso nos pode trazer. Quando encontramos aqui na casa 2, que já sabemos que tenho vindo a fazer estas referências com a ligação com tudo o que é o Sol em Escorpião numa determinada casa, na casa 2, Escorpião está no seu oposto, ou seja, está a lidar com situações muito difíceis de o que está do outro lado torna-se integrado naquilo que é a sua própria autovalorização em processos de transformação, sem o auxílio muitas vezes
do outro, que traga o devido apoio, que traga até mesmo tudo aquilo que é a sua vontade de criar o seu próprio dinheiro, ter atenção aos processos de manipulação da forma como faz o uso desse dinheiro, a busca também de uma alternativa à vida que traga a capacidade de saber transformar muitas vezes a dor. Aqui encontramos muitas vezes escorpionadores, pessoas que ao longo do seu desenvolvimento tiveram dificuldade em ser valorizadas, por exemplo, ou foram amadas de uma forma muito manipuladora, ou com ambientes de ciúme, ou com manipulação, ou até mesmo ausência desse amor, muitas vezes devido a circunstâncias de exercer poder sobre a criança e ela se desenvolver mais tarde com muitas vezes desafios no seu autorreconhecimento. Assim, na casa 3 podemos encontrar Escorpião com uma capacidade muito profunda de aprendizagem, ou seja, uma necessidade de querer aprender mais, ir mais fundo sobre os seus conhecimentos e uma comunicação muito mais profunda e até mesmo cautelosa, visto que ele gosta de investigar na Casa 3 vários conhecimentos que permitam trazer uma capacidade de comunicar um, mais profunda, mais transformadora, mais inteligente, uma necessidade, não é mais inteligente, não há mais nem menos inteligência, mas é investigar, pesquisar, aprender mais, aprofundar mais antes de comunicar. Pode haver aqui uma forma de tempo que seja mais necessário entre os seus diálogos e não ser um diálogo tão fluente ou assim tão enérgico, porque precisa de aprofundar e sentir também aquilo que vai aprendendo ao longo da vida. Aqui podemos ter situações também com irmãos, com tios, situações de desafios, de transformação. Não podemos esquecer que o escorpião está muito ligado à manipulação, mas também está ligado ao grande poder de mudar e transformar a vida. É como se fosse a ligação à metamorfose da vida, não é? À borboleta. Então aqui temos uma casa às vezes difícil para Escorpião, apesar de estar no seu elemento, que é Escorpião, na casa 4, ou seja, assuntos de família, ligações com os progenitores diretos, com os educadores, com a sua casa, o seu tempo, as suas raízes, a sua segurança, a sua estabilidade emocional, ter passado por processos de grandes desafios, muitas vezes até morte, muitas vezes até abandono, e muitas vezes até muitos maus tratos ou até uma sensação de abandono ou de rejeição. Trazendo muitas vezes a estrutura à vida, o sentido de pertencer, o sentido de se ligar emocionalmente às circunstâncias da vida ser altamente difícil, precisando de muitos processos de ah, conhecimento profundo, terapias, ter a capacidade de ir fundo, vai depender muito onde se encontra Plutão e Marte, obviamente no resto do mapa, porque são essas as conexões que depois fazemos. Se este Sol em Escorpião na 4 está a fazer quadraturas, está a fazer sextil, está a fazer trígono, está a fazer oposição, está a fazer quincúncio, está até a formar algum iodo, algum dedo de Deus, ou até mesmo uma
uma grande quadratura ou até uma quadratura inteira. Portanto, tudo isto depois é quantificado, apenas isso estou a referenciar a energia da casa, a vitalidade, a autoexpressão, tudo aquilo que o ser busca em termos de brilho, de potencial, até porque de todos os arquétipos que temos no mapa astrológico, o Sol é o mais difícil de nós atingirmos, até porque ele é o que nos vai dar o brilho e a vida de forma consciente, mas tudo o consciente é movido pelo inconsciente e, portanto, torna-se difícil aqui, é quase como um escorpião aqui na sua casa 5, ou seja, em tudo aquilo que é, eu não tenho vindo a fazer as casinhas, estão mais, também vocês estão a seguir, aqui na casa 5 encontramos uma casa de fogo, novamente com elemento de água, portanto, isto aqui também pode haver alguma exacerbação do ego, alguma necessidade de ter poder sobre o outro, manipular muitas vezes as suas intenções, isto num aspecto mais desafiante, num aspecto de maior aprendizagem, porque há algo por trás que está a trazer essa ação. No lado positivo, ou queremos chamar positivo, mas no lado mais proativo ou até mesmo mais interativo com os outros, podemos ter aqui uma grande capacidade de investigação, de pesquisa, de criatividade, de capacidade de comunicar, de levar aos outros o seu potencial de forma a trazer aqui grandes criações e grandes capacidades de conseguir transformar muitas vezes as dificuldades em potenciais. Já aqui na casa 6, encontramos na casa 6 o escorpião, estamos a falar de uma casa de saúde, estamos a falar de uma casa que também é prestação de serviço aos outros, mas para eu prestar um serviço ao outro, eu tenho que prestar um serviço a mim primeiro. Portanto, aqui numa casa de terra, na casa de Virgem, uma casa muito mais meticulosa, mais organizada, perfeccionista e também crítica, no sentido de manutenção dos seus hábitos e manutenção da sua própria vida no dia a dia, assim como a sua alimentação, a sua capacidade de lidar com as tarefas do dia a dia, aqui Escorpião vai levar tudo ao mais alto nível, ou seja, vai mergulhar em várias ações que permitam também poder ajustar estes hábitos, este lado mais prático da vida e ter aqui muita cautela com os órgãos excretores, com tudo aquilo que é a alimentação, pode haver intolerâncias alimentares, vai depender, já sabem, de muitos fatores do mapa, que é onde andam os regentes e que aspecto está a fazer o Sol aqui na casa 6 em Escorpião. No entanto, são aspectos bastante de referência para o astrólogo e até mesmo para a pessoa, para poder entender aonde é que está a relação com a alimentação, os hábitos, os meios ambientes que pode de alguma forma debilitar a saúde ou até mesmo sintomas que possam ser difíceis de diagnosticar. A casa 7, a relação com os outros, escorpião aqui, ar com água, no sentido de termos um signo que nos fala muito da relação com a transformação da vida, a dor, a manipulação, mas a cura ao mesmo tempo, a capacidade de mergulhar fundo nas causas que trazem o efeito a alguns padrões, mas também a manipulação, o segredo, o ciúme. Ora, aqui nesta casa podemos ter de facto o ascendente em escorpião, que nos, desculpem, o descendente em escorpião, que nos leva imediatamente para o ascendente em touro, ou seja, ter aqui escorpião na casa 7 pode trazer de alguma forma vários padrões. Vamos precisar, obviamente, dos aspectos que se encontra ao Sol e o que se passa com os regentes, mas de alguma forma podemos dizer, característica base geral, que há uma necessidade de viver as relações de forma profunda, intensa, transformadora, tendo aqui muita cautela com a manipulação ou se deixar manipular, que é muito difícil no escorpião se deixar manipular, mas de qualquer forma pode haver essa tendência, dependendo de algumas fragilidades que possam advir do passado, visto que estamos a falar de água, estamos a falar de um signo do passado, portanto aqui na casa 7 pode haver de facto relações que possam trazer muitas vezes dificuldade em ser mais equilibrado no sentido de a partilha, o dar e o receber e a equidade das relações, podendo por vezes
ou ser a vítima, ou muitas vezes até ser o agressor. Já na casa 8 encontra-se na sua própria casa, portanto aqui há uma intensidade e uma familiaridade, obviamente, extremamente grande com esta casa. No entanto, pode, de acordo com os posicionamentos do Sol, já sabem, com outros aspectos, e os regentes, podemos aqui ter pessoas que estão constantemente a mudar a vida, a transformar a vida. Nada parece ser estável, nada parece ser igual. A pessoa sente a sua vitalidade mergulhada nas profundezas do passado e a ter muita dificuldade de sair do pântano das emoções que trazem dor e sofrimento, mas ao mesmo tempo uma capacidade muito grande de conseguir transformar a vida ao fim de um tempo de investigação, de pesquisa, de procura da sua própria história, de forma a dar uma compreensão mais profunda a estes aspectos da vida. A grande capacidade de fazer os outros ganharem dinheiro, não quer dizer que também não o faça, vai depender muito do que se passa depois ali com touro na sua casa oposta, mas um grande intelecto no sentido de querer investigar e aprofundar as verdadeiras razões da vida, e também aqui os aspectos de a morte de ser um tema, um assunto que gostam de entender esta lógica da vida, não é? Que vivemos, morremos, transformamos, tal como Lavoisier dizia, nada se perde, tudo se transforma, portanto aqui um escorpião na casa 8 busca muito o entendimento da vida, o porquê da morte, o porquê da dor, o porquê do sofrimento e encontrar soluções que ajudem a encontrar uma forma mais lógica para ele de entender estes processos de transformação constante na sua vida. Já o escorpião aqui na casa 9 traz esta necessidade de ir em busca de conhecimento mais profundo, transformar vários aspectos da vida, como por exemplo suas ideologias, a sua fé, a busca por conhecimento superior. Imaginemos uma pessoa que está a tirar um curso, de repente muda e vai tirar outro, porque já perdeu o interesse ou porque já não tem identificação com ou o professor ou a filosofia que está por trás de cada estrutura de ensino. As viagens podem trazer, por um lado, medo de viajar e, por outro lado, a necessidade de viajar para ir em busca da cura através desta transcendência de enfrentar os medos para que poder encontrar a sua própria capacidade de força, fé e resiliência. Sabemos que o escorpião é um signo que está muito ligado a tudo o que é dor, como falei, versus cura, medo versus transcendência versus coragem, e portanto vai depender muito do estado emocional, da história do passado e da necessidade, muitas vezes, que aqui possam ter em busca da verdade e impor muitas vezes a sua verdade com o seu lado menos positivo, como em tudo na vida. Temos a sombra e a luz, temos o quente e o frio, também temos tudo aquilo que é o chamado dito certo ou errado, que não existe, no fundo o que existe é uma experiência de vida, e aqui Escorpião na 9 busca experienciar vários conhecimentos para depois encontrar a sua própria filosofia de vida. Já na casa 10 estamos a falar da direção de vida, estamos a falar obviamente daquilo que é a escolha dos seus talentos, que são múltiplos, em busca de um
lugar de poder. Escorpião não gosta muito de ficar nos bastidores, só se o Sol estiver, por exemplo, que é o que vamos falar já daqui a bocadinho, na casa 12. Aqui na 10 é difícil ver um escorpião na casa 10 escondido nos bastidores, ou seja, só se houver fatores psicossomáticos ou psicológicos, no sentido igual psico, porque estamos a falar de um signo da psique da mente, que traga aqui memórias ou padrões que a pessoa desenvolveu, cognitivos, emocionais e comportamentais, que de alguma forma trouxeram aqui a necessidade de estar mais retirado da vida social e mais na sombra. Ora, aqui podemos ver muitas coisas, podemos ver trabalhos, por exemplo, na dark web, como podemos ver aquele que se expõe a palco e vem e revoluciona qualquer local de trabalho, liderando de acordo com aquilo que é o seu poder de transformar e mudar tudo aquilo que é o local de trabalho, tudo aquilo que é a sua carreira, tudo aquilo que é a sua exposição pública e direcionar a vida de uma forma muito profunda e com muito poder, não ficando quase nada igual por onde ele passa. Claro que aqui vai depender imenso de como é que a pessoa tem o seu estado de consciência em relação à integração com o outro, porque quando falamos de escorpião, falamos de um signo das profundezas da alma, das profundezas da dor, das profundezas do medo, dos traumas. Portanto, vai depender muito como é que essa pessoa lida, como é que esse escorpião lida com tudo aquilo que é a sua história de vida, o seu passado. É um signo que está muito associado à memória do passado. Estão todos, mas o escorpião é uma memória muito profunda, por vezes até esquecem várias coisas devido ao trauma e muitas vezes também usam a dor e o sofrimento manipulando o outro e transferindo para o outro as suas próprias dores. Portanto, aqui depende muito de como é que está o desenvolvimento desse escorpião. No entanto, na casa 10 vai trazer sempre a necessidade de se expor, de ter poder, de levar aquilo que é a sua experiência, o seu eu, a sua criatividade, a sua autoexpressão a um público maior. Já na casa 11, estamos a falar de alguns amigos que possam passar por dificuldades, possam passar por transformações mais dolorosas, mais profundas, em que aprende a lidar com o afastamento, ou até mesmo com a traição, ou até mesmo com o ciúme, de forma a transformar esses padrões e a levar ao grupo a sua capacidade de, por exemplo, uma frase que pode acontecer muito aqui neste padrão de comportamento de um escorpião na casa 11 é: há um problema, vamos procurar a solução. E então ajudar os amigos de forma mais profunda, os grupos, a comunidade, a sociedade, ir em busca também de transformar as sociedades ou os meios em que ele está inserido com as suas próprias filosofias e a sua capacidade de resiliência. Claro que aqui também temos a tendência do outro lado, que é poder manipular, ser manipulado, ter a perda aqui de alguns amigos, ser traído, ou o próprio trair os amigos, ou até os grupos que estão inseridos, para poder se integrar de alguma forma e se identificar com o grupo. Já aqui na casa 12, estamos a falar da última casa do zodíaco, portanto, destas ligações que estou a fazer com o Sol pelas casas e também a sua ligação por elemento, não, obviamente, expondo aqui para já nestes vídeos, nesta temporada, tudo aquilo que é a relação com os regentes, a ligação com os aspectos astrológicos, portanto, estamos a falar assim de uma forma muito leve para irmos começando a introduzir devagarinho aqui algumas coisas que pretendo partilhar convosco e a todos aqueles que queiram de alguma forma escutar, aprofundar alguns conhecimentos, que é o caso, por exemplo, de Escorpião aqui na 12, estamos na casa de peixe, estamos água com água, estamos com uma modalidade mutável e com outra fixa, portanto aqui um mergulho bem profundo nas áreas do oceano, trazendo de alguma forma aqui a capacidade de transformar coletivos, ajudar as pessoas que estão em sofrimento, procurar de alguma forma
levar a sua ajuda ao outro, mas também podemos ter a somatização da dor do outro, do sofrimento do outro, do sacrifício, das prisões emocionais, traumas que as pessoas não conseguem esquecer, quer dizer, a gente nunca consegue esquecer nada, mas de qualquer forma vamos aprendendo a aceitar, vamos aprendendo com o conhecimento da vida e com a busca de informação, vamos aprendendo a transformar as coisas que nos trazem dor em aceitação, adaptação devido à busca desse conhecimento. Isto é uma tendência aqui de Escorpião. No entanto, nem todos podem conseguir com a Escorpião na 12, saber lidar com essas dores. Com o tempo e com a maturidade, podem transformar de acordo com outros fatores no mapa. No entanto, aqui na 12 há também memórias profundas, que estamos a falar de um signo também de memória, portanto, há memórias aqui profundas ligadas ao coletivo, ligadas ao passado, podem ser passado reminiscências, podem ser passado a sua própria história do agora, que não esquece o exilamento que foi sujeito ao seu desenvolvimento devido a dores do meio ambiente, sofrimento do meio ambiente, no entanto, com a vida e com a experiência, temos aqui a probabilidade, a capacidade de poder transformar de forma muito, 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 reconstrutiva, a dor, o sofrimento, sendo útil e ajudando os outros que estão em sofrimento, e termos aqui uma pessoa até que o voluntariado ou a ajuda a pessoas em sofrimento, seja uma forma de autocura devido à sua própria experiência de resiliência e de capacidade de mergulhar bem fundo na dor. Hoje ficamos por aqui com o signo de Escorpião pelas 12 casas astrológicas que temos, com as suas várias conexões com o elementos, com a modalidade, também com as regências que vamos aprofundar numa próxima temporada, que isto são várias que nós vamos fazer ao longo desta nossa intervenção com quem nos estiver a acompanhar, e ficamos hoje por aqui. Até ao próximo e obrigado.